Oh, aleluia, glória a Deus, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Estou aqui mais uma vez, meus irmãos. Que os irmãos tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, uma ótima tarde, uma ótima noite, na presença de Deus. Que Deus guarde e proteja os irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma pequena oraçãozinha para os irmãos. Que Deus use a minha boca no que eu vou falar aqui, tudo que eu for falar, que Deus coloque palavras na minha boca, que não seja eu falar, mas seja a permissão de Deus, para que os meus irmãos possam ouvir a verdade de Cristo, o que Deus quer para nós. E não ignora as coisas de Deus, não. As coisas de Deus é sagrada e fiel. Do que Deus quer para nós, da nossa correção, do nosso entendimento, das obras de Deus, das coisas que Deus quer para nós, para que nós vá bem aqui na terra. Tenha tempo para Deus, prioriza as coisas de Deus, porque nesse mundo tudo vai passar, mas as palavras de Deus, as promessas de Deus, o que Deus quer para nós permanece para sempre, diz a palavra dele. Então tudo nesse mundo é ilusão, tudo vai passar, mas as coisas de Deus não passam, permanece para sempre. Vou fazer uma pequena oração aqui. Os irmãos fiquem em comunhão aí com Deus, para Deus ter um encontro com os irmãos no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Fique em comunhão com Deus aí, para Deus te visitar, sua alma, seu espírito, e começar a te transformar de dentro para fora, para você ter esse encontro com Deus. Senhor, meu Pai, meu Rei da Glória, Pai eterno, estou aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai amado, para levar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam ouvir, Senhor, do que o Senhor quer para nós, da Tua correção, Pai. E que nossos irmãos, Pai, aqueles que estiver ouvindo, que estiver pronto, Senhor, para Te ouvir, Pai, que disponibiliza todo o seu tempo para estar na Tua presença, porque nada vai ser tirado, Senhor, daqueles que dedicam para o Senhor, Pai amado. Aqueles que se posicionam, aqueles que dedicam, que priorizam as suas coisas, Pai, nada deles vai ser tirado, Pai, vai ser acrescentado na vida deles. Porque eles estão priorizando, eles estão sentando para Te ouvir, Pai, o que o Senhor quer passar para o Teu povo, Pai. E que eles tenham ouvido atentos à Tua voz, Senhor, porque a Tua ovelha fala na Tua palavra que a Tua ovelha ouve a Tua voz e Te segue. Então que ele seja essa ovelha do Teu aprisco, Senhor. Que ele seja essa ovelha que ouve a Tua voz e Te segue, Pai amado. E que ele seja, Pai, não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, e que eles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor, que eles venham abrir os olhos e os ouvidos espirituais, Senhor, ao Teu respeito, Pai amado, as Tuas coisas, Pai, e o que o Senhor quer para cada um de nós, Pai amado, e que o Senhor, Pai amado, pela nossa oração, o nosso clamor, Pai, a nossa intercessão, Pai, que todos os irmãos estão orando pelos nossos irmãos, Pai, aqueles que ainda não se chegaram ao Senhor, Pai, que nossa oração chega suave aos Teus ouvidos, doce como mel, Pai, de transformação, de renovo, de convertimento de coração e de alma, Senhor, para que naquele dia eles sejam salvos também, Senhor, que eles estejam na Tua glória, Pai amado, que eles sejam tocados grandemente pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, e que eles venham abrir os olhos e os ouvidos espirituais ao Teu respeito, Senhor, as Tuas coisas, Pai amado. É o que eu oro e agradeço, Pai, por tudo, Pai, obrigada por tudo, que eles sejam alcançados, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, Pai amado. Glória a Deus, Senhor, eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Que os irmãos sejam tocados, Senhor, em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu não estou aqui para me engrandecer, nem ser melhor do que ninguém. Eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou um nada, mas eu estou aqui para levar a palavra de Deus, a minha boca ser usada por Deus. E eu não estou aqui para receber likes e nem curtidas, mas eu estou aqui para buscar seguidores para Cristo. Estou pescando almas para Cristo, igual Pedro pescou almas para Cristo, e dentre outros apóstolos ali escolhido por Deus também, né, que pescou almas para Cristo, né, seguidores para Cristo. Eu estou aqui para pescar almas para Cristo, seguidores para Jesus Cristo.
Não é seguidores para mim, não. Seguidores para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para que nossa alma seja salva, esteja lá nas bodas do Cordeiro, esteja no céu com Ele. Naquele dia que Ele vinha arrebatar a igreja. Levar para o verdadeiro que nós devemos seguir. Nós devemos seguir Jesus Cristo e não o mundo. E não as coisas vãs do mundo, mas sim Jesus Cristo. Nós temos que seguir a Ele. Preste atenção nas palavras que vai ser dita. E eu quero deixar um testemunho aqui também do que Deus fez na minha vida. Porque é aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-ás, que fala na palavra de Deus. Então, a gente tem que dar o nosso testemunho do que Deus fez para nós. Lá em Crônicas 16:7, quero falar da celebração de Davi. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, né? Falai de todas as suas maravilhas, do que Deus fez na sua vida, das bênçãos, das maravilhas que Deus fez na sua vida. Então Deus pede isso para nós falar o testemunho do que Deus fez, porque por isso que nós temos que dar o nosso testemunho do que Deus fez para nós. Então nós temos que dar o nosso testemunho, porque nós está dando o nosso testemunho, nós está louvando a Deus, nós está salmodiando a Deus com o nosso testemunho de vida que Deus fez para nós. O meu pai estava internado, agora eu não sei a data, foi no mês de julho, mas eu não sei o dia, mas eu vou deixar aí, né, 2024. Pra deixar relatado aí. Não sei o dia certinho, porque esse negócio de dias assim eu fico meio perdida. Mas foi em julho que ele foi internado, né, com as complicações nos rins, né, porque ele quase não bebe água, tava com muita fraqueza. Então ele foi internado lá na UPA, ficou uns 3 dias lá na UPA, esperando vaga para ser internado, porque ele tava com muita fraqueza. E eu ali, né, clamando a Deus, em comunhão com Deus ali, falando: Senhor, tem misericórdia, né? Porque ficar em hospital é muito ruim, ninguém merece, é muito ruim mesmo. Nossa, todos que já ficou aí no hospital sabem quão é ruim, que a gente fica doido pra sair de lá, né? Pra ir embora pra casa. E eu ali clamando pra Deus, né? Senhor, se o Senhor tirar nós daqui, Pai, rápido, o mais rápido possível, Senhor, e meu pai ficar bom, né? E ganhar alta daqui, e os exames dele estabilizar, eu hei de honrar e glorificar o teu santo nome. Vou dar o meu testemunho, Senhor, pela minha petição, né? E eu tô aqui para honrar e glorificar o nome de Deus, porque... E aí ele foi internado no Hospital Padre Júlio, ele ficou mais uns 4 dias lá, né? E eu clamando a Deus, né? Senhor, não deixa nós ficar muito tempo aqui não, Senhor, é tão ruim ficar em hospital. Porque eu e mais a minha irmã tava revezando em ficar lá, até meu irmão também ficou lá um dia. A gente juntou um dinheiro e pagou uma moça para ficar lá também, porque é cansativo ficar em hospital. Ele ficou acho que uns 5 dias lá nesse hospital. O potássio dele estava muito alto do sangue, né? E os rins dele muito debilitados, porque estava com muita desidratação. E ali eu clamando, sempre clamando a Deus, né? Que eu ia honrar e glorificar o nome dele. Se ele nos tirasse dali, né? O mais rápido possível. E aí a médica... ela falou que o potássio dele estava alto, então podia ocorrer morte súbita. Porque quando o potássio do sangue está muito elevado, ele causa morte súbita, né? Depois de 4 dias que nós estava lá, a médica chegou lá e falou que ele ia ter alta. Eu perguntei, ele não vai ter alta não? Como que tá os exames, né? E graças a Deus, os exames dele estabilizou, o potássio dele, os rins dele também. Graças a Deus, né? Deus ouviu o clamor, as petições, né? Então estabilizou tudo ali. E Deus ouviu, né? O meu clamor, a minha petição. E nós ganhou alta. E a gente foi para casa, ele está sendo cuidado pela minha irmã, ficou uma semana na casa da minha irmã, depois veio uma semana, ficou na minha casa, eu cuidando dele.
Agora está lá de novo. E Deus vai encaminhar tudo da melhor forma possível, né? Para que nós possamos cuidar dele. Eu estou orando a Deus que Deus encaminhe tudo da melhor forma possível. E Deus é maravilhoso, Ele atende o nosso clamor, a nossa oração, aquele que clama, aquele que pede, aquele que faz propósito com Deus, Ele atende, porque Ele quer que nós dê o nosso testemunho do que Deus fez para nós. Glória a Deus, aleluia. E eu honro e glorifico o nome de Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. É somente para Ele, para o nome dele ser engrandecido na terra. E outro testemunho que eu quero dar também é do meu filho, que em maio, eu orando, jejuando, né? Porque aquele que ora e jejua, Deus, ele atende ali a oração e as petições, né? Ele não estava trabalhando ainda aqui na fazenda onde que a gente mora. E eu orando a Deus, jejuando e apresentando para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor colocar meu filho, que era para dirigir o trator aqui na fazenda, trabalhar no trator, né? Na fazenda, que era o desejo do meu coração. E Deus cumpre o desejo do nosso coração. Aquele que clama, aquele que pede, aquele que dedica para Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. E aí eu orei a Deus, jejuei em prol dessa causa. Falei que se Deus fosse com ele, colocasse ele onde que ele está hoje, trabalhando hoje, eu ia honrar e glorificar o nome dele, ia dar o meu testemunho. E ele entrou, foi em maio. E agora, em agosto, agora fez 3 meses, né, que ele está trabalhando aqui. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está trabalhando no trator, né, como eu pedi a Deus, que ele não tinha experiência de nada, nunca nem dirigiu o trator, não sabia de nada. Assim, ele tem 22 anos, mas meu filho, ele dirigiu o carro uma vez só. Não teve oportunidade, assim, mas Deus vai abrir as portas para ele, que ele vai ser honrado e glorificado na terra também, né, por Deus, para conseguir as coisinhas dele, porque eu tenho mostrado o caminho de Deus para ele, tenho levado ele para a presença de Deus, para mostrar para ele, para aqueles que servem e obedecem a Deus, ele tem o melhor dessa terra. Então Deus vai dar o melhor para ele também. Eu creio em Deus, porque meu filho não é meu, é de Deus. Ele que me deu ele, então Deus vai fazer o melhor para ele aqui nessa terra, porque eu tenho mostrado o caminho dele. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar de Jesus Cristo, que ele nunca desviará dele. Tá lá em Provérbios, fala isso, né? Então ensina sempre o teu filho no caminho de Jesus, né? E eu honro e glorifico a Deus por isso, porque Ele colocou ele no lugar que ele está hoje, trabalhando, ganhando bem, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. E o nome de Deus está sendo honrado e glorificado na terra, porque só Ele deve ser honrado e glorificado na terra. E nós temos que estar sempre falando nosso testemunho, das bênçãos, das maravilhas de Deus que Deus tem feito. E não só esse testemunho, Deus, eu tenho muitos outros vários testemunhos que Deus fez na minha vida, e eu já dei os meus testemunhos aí, né, de bênção, de prosperidade, de petições alcançadas, né? Porque eu tenho dedicado muito para Deus. Então Deus tem atendido os meus clamores e as minhas orações. E eu honro e glorifico a Deus por isso. Deus seja louvado por isso, por tudo. Queridos irmãos, Jesus Cristo quer nós no caminho dele, quer perceber que é prioridade para ele, quer que nós tenhamos prioridade nas coisas de Deus. Deus é tão maravilhoso que muitos aí, há quem diz ainda que os evangélicos são loucos, são perturbados, são fanáticos. Mas nós levamos o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é sobre religião, sobre denominação nenhuma. É sobre o evangelho de Cristo. E Deus é tão maravilhoso que tem mostrado dia após dia para o povo dele o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira religião, que é a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra. E dia após dia ele tem convertido muita gente, ele tem convertido até padre, está se convertendo aos pés de Jesus, está conhecendo a verdade da Bíblia, da palavra. Que eu vi um padre falando que tem 45 coisas que ele fazia, que era mandado para ele fazer, que era contra a palavra de Deus. E agora ele sabe da verdade de Cristo, da palavra de Deus. E Deus é tão maravilhoso que ele tem resgatado essas pessoas que estão no engano, na mentira, que Satanás implantou há 2000 anos atrás, que os irmãos se corromperam, afastaram da verdade de Cristo. E Satanás colocou na mente deles, e aí vem passando de geração para geração. Foi o que nós aprendeu
tudo errado que Satanás implantou aí na mente dos antepassados e foi passando de geração para geração e foi chegando até essa geração que é tudo errado que nós aprendeu, que nós temos que aprender aqui, ó, na Bíblia, na palavra da verdade, da correção. Então muitos padres estão se convertendo aos pés de Jesus Cristo, tá aceitando Jesus Cristo, aceitando a palavra dele verdadeira. Porque essa Bíblia que tem aí, eu acho que nas igrejas católicas, eu acho que é tudo mentira, porque eles não seguem aqui, ó, a correção, a verdade de Cristo, o que Deus quer. Deus do princípio desse livro aqui, ó, até o final dele, o que Deus quer para nós, da vara da correção, do que Ele quer, do certo, do errado, do que tem, do que não tem que fazer perante Ele. E Ele tem convertido muitos padres, mostrando a verdade para eles, muitos macumbeiros, muitos feiticeiros estão sendo convertidos também, conhecendo a verdade de Cristo, porque Deus está resgatando essas pessoas lá do lamaçal do pecado, lá da mentira, do engano de Satanás, para mostrar para o povo dele a verdade de Cristo, o que ele quer, a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira religião que Deus deixou, que é o evangelho de Cristo, a Bíblia. Quem segue esse livro aqui, ó, vai bem aqui na terra. E o povo vai falar, não tem medo de falar dos macumbeiros, dos feiticeiros, falar dessa forma? Eu não tenho medo, porque eu tenho Cristo, eu tenho Deus que está à frente de tudo, com a espada desembainhada dele. Então aquele que segue a Deus, ele não tem medo de nada, não. Ele não tem medo do que está por vir, não, do que vai vir, não. Porque Deus está à frente de tudo, com a espada desembainhada dele. Mas ele está havido, ele está avisado do que tudo vai acontecer e que está aqui nesse livro. E ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, ai daquele que fala mal, que deseja mal para aquele escolhido de Deus, o que foi levantado por Deus para levar a palavra dele, da verdade, da libertação, do renovo, da transformação, do convertimento de alma, de espírito, de corpo, alma e espírito. Ai desse que fala mal, porque Deus, ele desce com mão forte. Ai desse, porque ninguém toca na menina dos olhos de Deus, não. No escolhido de Deus, no ungido de Deus, não. Ninguém toca. Então Deus está levantando muitas pessoas aí se convertendo, que estavam no erro, na mentira, no engano de Satanás, que ele vem implantando de geração em gerações, há 2000 anos atrás, daqueles pessoal que desviou do caminho de Deus. E trazendo para a verdade de novo, para mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdade que Deus quer para cada um de nós. Deus, de Gênesis, Êxodo, até Apocalipse, até o final desse livro aqui, ó, sagrado, Deus vem nos corrigindo, vem nos exortando, vem falando da palavra dele, de correção, de convertimento, de corpo, alma e espírito, da vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o que ele quer para nós, a vontade dele que está aqui nesse livro, ó, para se converter dos maus caminhos, dos pecados. Lá em Êxodo 20 fala do que Deus mais abomina, tá lá em Êxodo 20, que fala que tirou aquele povo da terra do Egito e foi guardado com mãos fortes. As mãos de Deus protegeu eles ali. Mesmo assim, eles desviaram da verdade de Deus. Olha o privilégio que aquele povo tinha. Falar ali diretamente com Deus. E participar das obras de Deus ali, da maravilha de Deus. Mesmo assim, aquele povo ainda desviaram. E Deus fala lá em Êxodo o que ele quer. Vou ler um pedacinho aqui de Êxodo. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. A casa da escravidão o quê? Do lamaçal do pecado, da imundícia, de tudo que não agrada a Deus, que ele tira todos os dias, chama todos os dias para tirar do lamaçal do pecado. Aquele povo lá que estava sendo escravizado no Egito, Deus tirou eles da escravidão, da mentira, do engano que o faraó
falava e era tudo enganado, né? E Deus tirou eles dali, que eles estavam sendo escravo dali. E Deus fala aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante, nem o que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. E muita gente aí tá servindo, né? Os deuses aí, o santo, o Baal, né? Que Deus abomina, santos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que te visito a iniquidade, Deus dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, aqueles que estão fazendo isso aqui, ó, que Deus abomina, odeia a Deus, não está percebendo, mas está odiando a Deus, porque Deus fala aqui, ó, aqueles que faz isso, dos que me odeiam. Então, está odiando a Deus, você não está percebendo? Vai lá na palavra, no livro sagrado que Deus deixou. Tudo aqui, ó, tem várias coisas aqui que Deus abomina, que Deus não quer, para que nós vá bem aqui na terra e para que naquele dia nós vá para o céu. Então, Deus deixou tudo para nós saber. Eu quero ler aqui, lá em Lucas 10, 38, que fala de Jesus na casa de Marta e Maria. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Olha, meus irmãos, que privilégio, né? Naquela época lá, ó, Jesus caminhava ali, né, com eles. A Marta teve o privilégio ali de convidar Jesus, né, para ir na casa dela. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, o ouvia a sua palavra. Essa irmã dela, de Marta, que é Maria, viu Jesus e assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele, que era o mais importante. Mas Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então aproximou-se, disse: Senhor. E eu falo que Marta quis até brigar com Jesus, né? Porque Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo ele, que era boa parte ali, priorizou, né? Ouvir Jesus. E Marta ali ficou ofendida com aquilo. Não se te dá de que minha irmã me deixe servi-lo só? Ela estava preocupada, né? Que ela estava servindo Jesus sozinha. E aí ela queria que Maria levantasse e fosse ajudar ela a servir Jesus. A Marta, né? Diz-lhe que me ajude. Estava preocupada que Maria fosse ajudar ela. E não estava prestando atenção no que Jesus estava falando ali, que era o mais importante. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Então Maria escolheu a boa parte, que foi de estar ali ouvindo as palavras de Deus, o ensinamento de Jesus, né? Mas Marta estava preocupada com mais vão, com mais banal, que muita gente aí está preocupado com as coisas mundanas, com as coisas que tiram a atenção de Deus, que afasta nós de Deus. Então Maria, ela tirou a boa parte ali, que foi ouvir os ensinamentos de Jesus, que nunca vai ser tirado do coração dela as palavras de Deus. Mas Marta ali ficou irritada por Maria estar sentada ouvindo Jesus e não foi ajudar ela, mas ela tirou o seu tempo, priorizou o seu tempo para Jesus Cristo, não estava preocupando com mais nada. Porque o resto é resto, tudo é banal aqui na terra, tudo vai passar nessa terra, mas as palavras de Deus não passam. Permanece para sempre, é fiel e verdadeiro. Então nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que tirar o nosso tempo para Deus. Porque o resto, tudo aqui vai passar. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Então nós temos que afastar do mundão, do pecado. Tira nossa atenção de se achegar a Jesus Cristo, de ouvir a palavra dele para que nós vá bem aqui na terra. Não seja essa Marta, não. Seja Maria, que dá o seu melhor para Deus, tira seu tempo, prioriza as coisas de Deus. Porque fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você não priorizar a Deus,
as demais coisas não vai ser acrescentadas, você não vai ter bênção e prosperidade na terra, não. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. Aí basta você querer ou não esse caminho da salvação, porque é livre-arbítrio de cada um escolher se quer seguir Jesus Cristo ou se quer servir o mundo, que já és do maligno, já és de Satanás. Então ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então cabe a você escolher o caminho certo e verdadeiro. Fica nas suas mãos, porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Deus é tão maravilhoso que ele deixou o livre-arbítrio para cada um de nós. Aí cabe a você escolher. O caminho de Jesus é estreitinho. A porta estreitinha, apertadinha assim, ó. Agora a porta do mundo é larga. Pode tudo. Tudo pode. Mas de Jesus Cristo não. Para você seguir esse caminho de Jesus Cristo, você tem que largar muita coisa, porque a porta de Jesus Cristo e de Deus é estreitinha. Tem que largar as práticas do pecado e seguir ele de verdade. Então prioriza as coisas de Deus, as coisas de Jesus, que vai nos levar para o céu, que vai nos corrigir no caminho dele, que vai nos manter purificado, santificado na presença dele, e largar o mundão, largar a Marta aí, ó, que tá tirando a nossa atenção, largar essas coisas que tiram nós do foco principal, que é a nossa alma, a nossa salvação do céu. Então nós temos que ser igual a Maria, se assentar e ouvir as coisas de Jesus, que é o melhor para nós, que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para nós. Eu falo aí, né, que Marta parece que quis até brigar com Jesus, né? Igual muitos aí, né, que a gente tá levando a palavra de Deus, da mudança, da transformação, do convertimento de coração e de alma, para transformar, para mudar para Cristo, para aceitar Jesus Cristo e servir ele, para que naquele dia for salvo. Muitos aí tá brigando com a gente, né? Que nós tá levando a palavra de Deus, da correção, da espada, da disciplina de Deus, e muitos não tá aceitando e tá brigando ali, né? Que tá fazendo igual Marta, tá brigando com Jesus ali. Ah, Maria tá aí ouvindo, né? Tá ouvindo ali as palavras de Deus, o que Deus tá ensinando ali para ser melhor na terra, e Marta ali falando, né, que ela estava priorizando as coisas de Deus. Então nós temos que priorizar a palavra de Deus mesmo, a correção de Deus, que vai nos consertar na presença dele. E não brigar, não questionar, não argumentar a respeito da palavra de Deus, não, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aquele que argumenta, aquele que questiona, é porque ele não quer aceitar a correção de Cristo. Ele não aceita a correção de Cristo, porque ele tem sempre um argumento ali, ó, para estar falando em cima da palavra de Deus, da verdade, do que Deus quer para nós. Sempre vai estar argumentando alguma coisa para agradar o ego dele. Foi privilegiado de Jesus estar lá na casa dela e ela fazer desse jeito. E ela falando ali para Jesus, né, a Marta, que não, falando para Jesus, não se importa que eu faço tudo sozinha e minha irmã não está me ajudando? Diz para ela vir me ajudar. Ela falando para Jesus, né? Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Jesus falou ali para ela, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada, a qual jamais lhe será tirada. Então Maria escolheu a boa parte, que foi ouvir Jesus, que foi ali, ó, priorizar o que Jesus estava falando. E Marta preocupada com muitos afazeres, muitas coisas. Ainda queria tirar Maria de lá, né? Tirar a atenção. E o que o mundo tá fazendo aí, ó, com muita gente. Tá sendo a Marta, o mundo tá sendo a Marta, tirando a atenção de muita gente aí, ó, para não ter a boa parte que é de Jesus Cristo, se assentar e ouvir as coisas de Deus, igual muitos profetas, muitos servos, muitos pregadores estão pregando da palavra de Deus, e muitos aí, ó, tá disperso, ansioso, fadigado, com muitos afazeres, e não tira o seu tempo, a sua boa parte para Deus, a sua prioridade para Deus, que nunca jamais lhe será tirado do seu coração as coisas de Deus, que é o mais importante. E muitos irmãos aí não estão dando essa prioridade para Jesus, mas do mundão aí, ó,
está dando atenção. Das coisas que afastam você de Jesus, está dando atenção. Mas para as coisas que Jesus está falando, da palavra de Jesus, ninguém quer saber. Ah, é muito cansativo ficar ouvindo as coisas de Jesus. Ah, é muito cansativo, esses evangélicos falam demais. Mas se nós fala demais, é a palavra de Jesus. Porque Jesus, ele não vai descer lá do céu para vir falar a palavra dele para você, não. Ele usa os servos e os profetas para estar levando a palavra dele. E a palavra dele nunca vai ser tirada do seu coração. Então prioriza as coisas de Jesus. Não seja igual Marta, não. Seja igual Maria, que se assenta para ouvir as palavras de Deus. Prioriza as coisas de Deus primeiramente, porque fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Agora, se você não buscar as coisas de Deus primeiramente, Deus não vai acrescentar nada na sua vida, não. Você quer as bênçãos, você quer prosperidade, não quer priorizar as coisas de Deus, não. Você não quer seguir Jesus, não. Você quer só as coisas boas de Jesus. Você quer só as bênçãos de Jesus, só os milagres de Jesus. Mas você não quer a vara da correção, você não quer a palavra de transformação, de renovo, de convertimento de coração e de alma, da vara de Deus, da espada de Deus, você não quer. Porque Deus deixou a palavra dele para nos corrigir, para que nós vá bem aqui na terra. Muita gente aí, aceita da Bíblia só a bênção, a prosperidade, a oração que está aqui em Salmos, todo mundo aceita. Só as orações que fala de bênção, de cura, de prosperidade, mas da vara da correção, do renovo, da transformação de dentro para fora, essa ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, todo mundo sai correndo. Sabe por que nós prioriza tanto? Nós fala tanto das coisas de Deus e nós é obcecado, fanático, ama as coisas de Deus? Porque Deus pede isso para nós. Porque é um dos primeiros mandamentos. Por isso que nós fala com força, com todo o coração, com toda a dedicação às coisas de Deus, porque Deus ele quer isso para nós. Fala aqui em Marcos 12, 28. Um dos escribas perguntou para Jesus qual era o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu e lhe disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel. Está falando, ouve Israel, ouve. Todo mundo para ouvir. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Por isso que nós falamos com muito fervor, muita dedicação com Deus, porque Ele pede isso, é o primeiro mandamento de Deus. Por isso que nós falamos tanto das coisas de Deus, porque nós amamos as coisas de Deus, nós queremos estar próximos às coisas de Deus. Por isso que nós leva a palavra de Deus, nós queremos ser usado por Deus, nossa boca só fala das coisas de Deus, porque nós ama Ele com força, com todo o coração, com todo o fervor, com todo o entendimento ao que Deus nos pede. Por isso que nós é chamado de fanático, de doente, de louco, porque Deus pede isso para nós. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós está levando a palavra de Deus, é que nós está amando o nosso próximo, porque nós quer isso para Ele também. Porque as coisas de Deus é verdadeira, fiel e vai nos levar para o céu. Esse é o primeiro mandamento que Deus deixou para nós. Amar Ele de todas as forças. Portanto, Deus falou para Abraão: Abraão, larga sua parentela e venha que eu te mostrarei a terra que eu te darei. Então ele largou a parentela dele e foi, porque Deus chamou ele. Então Deus está nos chamando para largar o mundo do pecado, para largar talvez até a sua parentela mesmo que está te atrapalhando, o seu chamado. Porque Deus ele nos separa. Ele nos separa de quem nos impede de chegar até a promessa de Deus. Por isso que Abraão foi separado, para não impedir que ele chegasse até a promessa de Deus. Porque se ele ficasse ali, a parentela dele podia atrapalhar ele. Muitos fazem isso. Atrapalha aquele servo chegar até a promessa de Deus. Que ele foi separado de Deus para levar a palavra. Porque Jesus, ele veio para trazer a vara e a correção.
né? E morreu pelos nossos pecados, mas muitos não aceitaram ele. É do mesmo jeito, nós como servos, imagem e semelhança de Cristo, muitos não nos aceitam. Então Deus nos separa para que nós chegue à promessa de Deus, para trabalhar na obra dele, para ser usado por ele, e muitos não entendem isso. Então por isso que nós é separado por Deus. E muitos falam assim, tá rejeitando nós, tá rejeitando os parentes. Não, é porque nós foi separado, nós não faz parte daquele mundo mais, nós foi lavado e remido no sangue de Deus. Nós quer fazer só as coisas do alto mesmo, as coisas que agradam a Deus. Não é que nós está desfazendo de parente, de tal parente, não, porque não está ali festejando mais com ele, fazendo as coisas mundanas que agrada Satanás, não. Nós foi separado para trabalhar na obra de Deus, que é o mais importante, por isso que Deus nos separa. Todos os dias ele chama os irmãos para ser separados, mas muitos não querem essa separação. Então a gente tem que querer, para que Deus trabalhe na nossa vida, para que nós alcance a promessa de Deus. E o escriba aqui, ele entendeu no 32, no versículo 32, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, com verdade disseste que há só um Deus. Ele falando para Jesus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o teu próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. É o que Deus pede, o primeiro mandamento da lei de Deus. E para enfatizar aqui, o que Deus quer, a maioria dos versículos fala do primeiro mandamento de Deus. Mateus 22, 37 e 38. Nesse versículo enfatiza do primeiro mandamento, e Jesus lhe diz, sempre fala Jesus, Jesus. Como que a pessoa pode falar que a Bíblia é mentira se sempre fala Jesus disse, Deus disse? Como que pode falar que a Bíblia é mentira? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para enfatizar o que Deus pede, o que Deus fala do primeiro mandamento. Muita gente aí, para agradar o ego dele, ele aceita só aquilo que agrada os ouvidos dele, né? Tira da Bíblia só aquilo que agrada o ego dele. Muita gente aí fala do Velho Testamento e do Novo Testamento. Fala assim, foi abolido a lei do Velho Testamento, não vale para o Novo Testamento. Então está falando que a palavra de Deus é mentira. Então, dessa maneira que ele pensa, ele está falando que a palavra de Deus é mentira, porque Deus deixou a correção aqui para nós, Deus do Velho até o Novo Testamento. Se ele está falando que a palavra de Deus aqui não vale no Novo Testamento, ele está indo contra os mandamentos de Deus, ele está indo contra a correção e a doutrina de Deus. Ele aceita, ele tira da Bíblia só o que agrada o ego dele, só o que a carne dele quer ouvir. Ele vai, igual muita gente prega lá sobre Malaquias, ele tira de Malaquias só o que ele quer ali, da maneira que ele entendeu. Mas Deus fala para cuidar das órfãos, das viúvas e dos necessitados. E aí ele só tira aquele que ele entende, aquela parte que ele entende. Mas a correção para nós é Deus de Gênesis até Apocalipse. Não tem exceção aqui de o que é certo, de o que é errado, não. É tudo, a palavra toda. Então ele está indo contra a palavra de Deus. E tudo nessa vida passa, mas as palavras de Deus não passam. Então, da maneira que ele entende, a palavra de Deus não tem valor, então. Então a Bíblia é mentira, porque tudo o que fala aqui é para nossa correção. Deus do princípio até o fim. Mas eles tiram só aquilo que agrada o ego deles, só aquilo que eles querem entender. Vamos entender direito, vamos pedir discernimento à palavra de Deus, para a gente entender certo. O que mais fala também da correção, que eu gosto muito desse livro, é em Levítico. Mas muita gente fala assim, não, aquilo lá foi pela lei, agora foi abolido. Então as palavras de Deus é mentira.
Então não vale para agora a correção de Deus? Vale só no Novo Testamento a correção? No Velho não vale, não. Meu Deus do céu, vamos ter um entendimento da palavra, do que Deus quer, porque as palavras de Deus é verdadeira e fiel. Ela não volta atrás, não. E ela não passa, não. Ai daquele que tira um J ou um tio da Bíblia, da palavra que fala. Ai daquele. Lá em Levítico, o que mais fala é da bênção aos obedientes e do castigo aos desobedientes. Aí quando fala bênção, todo mundo quer as bênçãos, mas a vara e a correção de Deus não quer, não. Aí quando fala do castigo aos desobedientes, ninguém quer ouvir. Aí Levítico é no Velho Testamento, não faz parte do Novo mais, não. Porque a correção, né? O castigo de Deus, quem fala aí que Deus não castiga, Deus castiga, porque tá aqui, ó, em Levítico 26, fala das bênçãos aos obedientes e do castigo aos desobedientes. Então o que mais fala na Bíblia é da correção de Deus. Deus não fala só das bênçãos, não, da prosperidade, não, fala mais é da correção, porque muitos aí tem que ser corrigido e não quer ouvir essa correção. Deus está aqui para nos corrigir. Ele trouxe a Bíblia para nos corrigir, para nós andar em santidade, em obediência aos mandamentos dele e o que ele quer para nós de melhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então ele faz tudo isso para que nós ande nos caminhos dele, para que nós vá bem aqui na terra, que nós seja esse servo obediente e não esses desobedientes que vai receber o castigo de Deus. Para aqueles que falam que Deus não castiga, lê lá em Levítico para ver, os castigos são muito mais do que as bênçãos, porque as bênçãos é bênção e prosperidade. Bênção e prosperidade daqueles que servem a Deus, que Deus vai derramar sobre ele. Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. E agora aqui do castigo aos desobedientes, fala quais duas folhas do castigo de Deus. Por quê? Ele castiga porque ele mostra que a correção dele, o castigo, porque ele não quer que nós vá mal aqui na terra. Ele quer que nós vá bem. Por isso que ele falou mais dos castigos do que das bênçãos. Para quê? Para nós voltar à correção dele. Para que nós volte a face dele, a obedecer os mandamentos dele, para que esses castigos não caiam sobre nós. Porque vai cair, aquele desobediente vai cair sobre ele. Não adianta achar que não vai, porque vai. Deus é amor, justiça e fogo consumidor. Ele castiga sim, porque o pai que ama, ele castiga o filho. Então vamos obedecer os mandamentos de Deus. Vamos aceitar a correção de Deus. Muita gente aí não aceita a correção de Deus, mas só aceita as bênçãos de Deus. Aceita as bênçãos, mas aceita a vara, a espada, a correção de Deus também, para que você vá bem aqui na terra. Falar mais um versículo aqui, que Deus quer para nós, da nossa salvação, da nossa santificação, da nossa purificação, para que nós vá para o céu, da nossa salvação. Deus fala da correção para nós ter essa salvação. O que mais fala na Bíblia é da correção para que naquele dia nós seja salvo, porque não vai de qualquer jeito, igual eu já falei em vários vídeos aí, não vai subir de qualquer jeito, não adianta pensar. Muitos aí tá falando assim, vocês falam demais, bem capaz de vocês ficar e nós subir. Se não tiver em santidade, em purificação, abstendo de muita coisa do mundo, não vai subir não. Acha que vai subir? Não vai não. Então vamos abster das coisas do mundo, andar em santidade. Porque não que nós sejamos santos, mas Deus ele faz isso. Ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos lava no sangue dele, para que nós tenhamos essa salvação aqui, ó, da vida eterna, e que nós suba com ele. Lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E muita gente fala assim, vocês repetem muita coisa. Lá em Jeremias, o que mais repete da palavra de Deus é lá em Jeremias. Mandei os meus servos, os meus profetas, para falar da minha palavra, para vocês obedecerem, se voltar a mim. Mesmo assim, vocês não me ouviram, vocês não me obedeceram. E fala a mesma coisa, para quê? Para ver se ele se volte para Deus, para ver se converte dos maus caminhos, dos pecados, e aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, se batiza
e conhece a palavra ali, a verdade de Cristo, para que naquele dia nós seja salvo. Porque se não ocorrer isso aqui, não vai ser salvo, não. Não adianta achar que vai ser, porque não vai ser. Vai ficar aqui na grande tribulação. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso aqui é a promessa que Deus nos dá, né? Aquele que servir Ele, batizar, obedecer os mandamentos com fé e fervor e dedicação, isso aqui acontece, ó. Se você pegar numa serpente, não vai acontecer dano algum. Se você beber algo mortífero, não vai te causar dano algum, porque Deus ali, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Meus irmãos, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando no café, eu e meu filho, de desbrotar café. E aí eu só senti aquele baque, assim, ó, eu fui para trás, e eu senti quente, assim, ó, descendo aquele tanto de sangue, assim, ó. E fui olhar 2 buraquinhos, assim, ó. Não sei como que aconteceu, mas foi 2 buraquinhos. Eu tenho certeza que não foi pau, porque se fosse pau, tinha cortado tudo. Tinha cortado tudo, assim, ó, tinha feito um buraco, né? Quando bate alguma coisa, a tendência é ele fazer um corte, né? Ficou assim, ó, 2 buraquinhos na minha testa. E aquilo lá esquentou, assim, eu fiquei tonta na hora, assim. E na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, guarde e proteja, Senhor. E eu pus a mão, assim. Eu não sabia de onde que tinha sido. Pra mim, eu tinha pegado no meu olho, porque doeu tanto, assim, na hora. O baque foi tão forte, assim, que na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa ter acontecido nada com o meu olho. E pus a mão assim, sabe? Pra mim tinha pegado no meu olho, porque foi assim, né? E eu pedi misericórdia pra Deus pôr a mão dele, guardar e que não ter deixado nada acontecer. E aí eu pedi o rapaz pra levar embora, né? Porque eu não tava me sentindo bem. E aquele lá começou a me dar calafrio, assim. E eu não fui no médico, não, fiquei em casa. Mas me deu febre, me deu muita febre, me deu calafrio, me deu ânsia de vômito. Eu não sei se realmente foi uma cobra que picou, mas se foi, Deus colocou a mão. E isso aqui que eu falei aí aconteceu, né? Porque Deus livrou, porque Deus, Ele promete isso para aqueles que o servem e o temem, né? Esse dia eu fiquei uns 3 dias ruim, assim, de cama, dando febre, mas eu não fui no médico, não. Confiei em Deus, porque eu não gosto de médico, nem fui no médico. Mas Deus ali pôs a mão dele. Me guardou e me protegeu. Nos guardou e nos protegeu, né? Porque meu filho também estava junto, então poderia ter acontecido com ele, né? Deus ali, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E se colocar a mão em enfermos, e os curarão. Deus promete aqui, né? Aquele que serve, o servo fiel, obediente. Deus vai fazer isso aqui, ó. Se você orar para o seu ente querido que está enfermo, ele vai ser curado. Ele vai ser curado, né? Em nome de Jesus Cristo, pelo poder que Deus nos dá. Porque nós pode tudo em nome de Jesus Cristo, porque não é nós que faz, é em nome de Jesus Cristo nós pode curar. E se acontecer algo com nós, em nome de Jesus Cristo nós é guardado e protegido, nós é livrado. E tudo em nome de Jesus Cristo, que Deus promete. E muitos aí falam em determinadas igrejas que mulher não pode pregar, mulher não pode falar das coisas de Deus. Maria Madalena é o que saiu ali anunciando o que aconteceu com Jesus. Ela saiu anunciando, e várias outras mulheres saíram anunciando dos feitos de Deus, dos feitos de Jesus, do que aconteceu com Jesus. Como que as mulheres não podem pregar, levar o evangelho de Jesus. Deus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então é todos para levar o evangelho de Cristo, aquele que entende a palavra de Deus, aquele que está se chegando a Deus e Deus está derramando os dons do céu sobre a vida dele, para falar da palavra dele. Então ide e levar para o seu irmão também, para aquele que não tem o conhecimento, para ele conhecer o amor de Cristo, para ele conhecer a palavra da verdade, a palavra de salvação da alma, para ele conhecer. Porque fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que ele seja liberto de tudo, de todo engano de Satanás, de toda mentira de Satanás. Então, que ele conheça a verdade também. Então, nós estamos aqui para isso, para levar o evangelho de Cristo para toda criatura. E fala aqui mais embaixo, no versículo Marcos 16, 18. Sereis batizados para perdão dos vossos pecados,
Porque esse batismo é para perdão dos nossos pecados. Se arrepender das coisas erradas que você fez, perdão dos pecados, para Jesus nos perdoar, para lavar o nosso corpo, lavar no sangue dele, para que nós morra para o mundo e nasça para Jesus Cristo. O novo nascimento, que é esse batismo novo de arrependimento, é para que nós nasça de novo em Jesus Cristo e seja transformados diante de Deus. Fala aqui mais embaixo do batismo, Mateus 3, a pregação de João Batista, que João Batista é que foi o escolhido para batizar ali, né, aquele povo, que anunciando as vindas de Jesus. Mesmo antes de Jesus vir na terra, João Batista já anunciava que Jesus ia vir para levar a palavra dele de salvação da alma, de convertimento de coração e de alma. E aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, que já é chegado o reino de Deus. Muitos irmãos estão pregando, porque já é chegado o reino de Deus. Então vamos se converter dos maus caminhos, dos pecados, para que naquele dia seja salvo. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, de toda a província, adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Então, volto a repetir, esse batismo é para confissão dos pecados, para você se arrepender dos seus pecados, seus maus feitos, e se voltar para Deus, aceitar Jesus Cristo e servir Ele, morrer para a carne, morrer para o mundo e viver no Espírito de Deus, viver somente para o Espírito. Inclinar somente para o Espírito de Deus e não para a carne, porque inclinação da carne é morte, e morte eterna. Agora, inclinação para o Espírito é vida e paz eterna de Deus. Fala aqui, ó, Mateus 3,13, o batismo de Jesus. Até Jesus Cristo se batizou com 33 anos para mostrar a importância desse batismo. Ele batizou de velho, para mostrar a importância do batismo. Esse batismo, quando a gente batizou quando criança, não vale de nada aos olhos de Deus, porque foi feito, esse batismo aí foi feito por homens, sem conhecimento algum na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem conhecimento algum, e nem tem na Bíblia. Se não tem na Bíblia, não existe, não vale diante de Deus esse batismo de criança, porque criança não precisa de arrependimento de pecados, porque ele é um inocente. Então batizava naquele tempo criança que não necessita de arrependimento. Esse batismo aqui, ó, é para arrependimento dos pecados, para você nascer de novo, uma nova criatura, um novo ser na presença de Deus. Até Jesus Cristo foi batizado para mostrar para nós a importância desse batismo. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Rio Jordão para ser batizado por ele. Até ele fala: Jesus Cristo, eu careço de ser batizado pelo Senhor e vem tu a mim para ser batizado? Mas ele fez isso para enfatizar a importância do batismo, para nós se batizar, para que naquele dia nós seja salvo, para nós conhecer a verdade. Mas você tem que aceitar Jesus Cristo. Eu falo que é uma trindade. Aceitar Jesus Cristo, se batizar e conhecer a palavra de Deus. A Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Porque não adianta você só batizar, aceitar Jesus Cristo, batizar e não conhecer a Bíblia. Ir lá, ó, procurar os diamantes, as coisas de Deus ali, ó, o segredo de Deus na Bíblia. Porque eu era batizada, mas eu não tinha um conhecimento da palavra. Então eu não estava sendo liberta. Depois que eu comecei a aprofundar mais na palavra de Deus, aí o Espírito Santo foi ali, ó, me convertendo verdadeiramente, porque a gente tem que aceitar Jesus Cristo, se batizar e conhecer a verdade de Cristo, para que Ele liberta nós de todo o pecado, de toda a imundícia que Satanás joga em cima de nós todo momento aí, ó, para nos afastar de Deus. Então nós temos que conhecer a verdade de Deus também, da palavra, porque muitos aí são batizados,
mas não foi liberto por completo, não está sendo lavado e remido no sangue dele, não está aqui, aprofundando na palavra, temendo a palavra de Deus, porque aquele que conhece a verdade de Deus, ele teme a palavra de Deus, ele teme a mão de Deus, ele quer fazer somente aquilo que é do agrado de Deus, somente da vontade de Deus, e obedecer aos mandamentos dele, para que vá bem aqui na terra, tem prosperidade, tem bênção. Igual eu falei em outros vídeos, muita gente está tendo prosperidade e bênção e está achando que é Deus que está dando. Às vezes é Satanás que está dando para te confundir, para você achar assim, estou servindo certo, Deus está me abençoando. Rever aí e vai ver se é Deus mesmo que está te dando, porque nós temos que ter obediência na palavra de Deus. Deus quer que nós siga a correção, a vara, a espada dele, para que nós vá bem aqui na terra. E sabe por que nós é afastado da face de Deus? Pelo nosso pecado, que não deixa nós se chegar a Deus. Por isso que nós temos que ser lavado e remido no sangue de Deus, afastar das coisas pecaminosas do mundo que nos afasta de Deus, para que nós se achegue a Deus, para que nós conheçamos o segredo de Deus. Porque se nós estiver no mundo fazendo a vontade de Satanás, nós não vai conseguir se chegar a Deus, ver o segredo de Deus, ouvir a voz de Deus. Porque é aquele que abstém da carne, larga a prática do pecado, larga o mundão e obedece só os mandamentos de Deus, serve só a Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a ter revelações, Deus mostra para ele ali o secreto escondido dele. Mas nós temos que largar as práticas do mundo, as coisas que nos afastam de Deus, para que nós se achegue a Deus. Nós é separado de Deus por causa disso, por causa do pecado que não deixa nós se chegar a Deus. Por isso que nós temos que ser santificado, purificado, lavado e remido no sangue de Deus, para que nós possa estar próximo dele, estar face a face com ele. Por isso que nós foi separado de Deus por causa do pecado. E aí Deus pede isso, a nossa santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não é por obras, não. Obras que a gente faz aqui na terra, nós não vai ser salvo por obras, não. Mas obra sem fé é morta, e fé sem obras, ela é morta também. Nós temos que fazer as obras aqui na terra, mas não é que as obras vai nos salvar, não. O que vai nos salvar é aceitar Jesus Cristo, se batizar, conhecer a verdade e nos santificar perante Deus. Se santificar, se purificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Tem um versículo que fala: a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Aqueles que não estão seguindo Jesus Cristo, ele não está ouvindo a voz de Deus, não. Ele está ouvindo a palavra ali, mas não está dando nem atenção. Então você não é ovelha do aprisco de Deus, não. Porque a ovelha de Deus, ele ouve a voz de Jesus e segue ele. E segue ele, quer fazer a vontade dele, somente aquilo que agrada a ele. Se você não está fazendo a vontade de Deus, é porque você não está sendo essa ovelha, não, que está ouvindo a voz de Deus, não. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele vai seguir e fazer a vontade de Deus. Se nós não se achegar a Deus, nós não largar a prática aí das coisas do mundo, nós não conseguimos se chegar a Deus. Então nós temos que afastar das coisas que nos afastam da presença de Deus, da face de Deus. Todos os dias, dia após dia, nós temos que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua carne, o seu corpo, a sua vontade de fazer a vontade do corpo. Você não tem que fazer a vontade do corpo, não. Você tem que fazer a vontade do Espírito Santo, que vai te levar para a salvação. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo, para que naquele dia você seja salvo. Por isso que nós serve o profeta, estão falando a mesma coisa, para que nossos irmãos sejam alcançados também na salvação da alma. Deus nos chama todos os dias está chamando os irmãos, está chegando uma mensagem da palavra de Deus: venha a mim, mas o povo está surdo, não está ouvindo a voz de Deus, não está seguindo ele. Então vamos seguir Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade, a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos seguir Jesus Cristo, vamos ser seguidores de Jesus Cristo. Vamos ouvir a voz de Deus, porque aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, ele ouve a voz de Deus e segue ele. E aquela ovelha que segue Jesus Cristo,
Ele é povo de Deus, nação santa, escolhido de Deus, separado de Deus. Nós é separados por Deus do mundo. Nós é separados. Então nós é nação santa, povo de Deus, separados por Deus, separado do mundo lá, ó, do pecado, do lamaçal do pecado, para Deus, para fazer somente a vontade de Deus, somente aquilo que agrada a Deus. Obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua vontade, a Bíblia, que está na Bíblia, né? Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, a vontade dele, para nós se chegar a ele, para nós ter intimidade com ele. Aquele povo lá do passado, há 2000 anos atrás, os profetas de Deus, eles eram fiel a Deus, eles serviam a Deus ali, ó, de todo o coração, de toda força, de todo o entendimento, de toda prioridade, de toda dedicação mesmo, fanático, doidos, loucos por Deus. E aí eles conseguiam ouvir a voz de Deus. Deus falava ali, ó, face a face com eles ali, ó, porque eles tinham intimidade com Deus, eles eram amigos de Deus. Então nós temos que ser amigos de Deus, para se achegar a ele, para ouvir a voz dele, para ouvir o secreto dele, o escondido que ele tem para nós, que é melhor para nós, que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus para nós. Igual eu falei aí em outro vídeo, muitos são chamados, todos os dias Deus chama os filhos dele para a presença dele, mas poucos são os escolhidos. Então, queira ser esse pouco escolhido de Deus, vamos nos posicionar, vamos priorizar as coisas de Deus, seja esse pouco na presença de Deus, separados para Deus, para fazer a vontade dele, para obedecer a vontade dele e não da sua carne. Deus chama muitos aí, todos os dias está chamando, vem a mim, vem a mim, vem a minha presença, mas poucos querem a presença de Deus, intimidade com Deus, conhecimento de Deus. Ah, eu conheço a Deus, eu tenho Deus no coração, é que me basta. Deus para mim é Deus, é só Deus. No meu coração não, você tem que ter intimidade com Deus, porque se você não tiver intimidade com Deus, ser amigo de Deus, conversar ali com Deus, afastar do pecado, do mundão, você não consegue ter intimidade com Deus não. E Deus quer isso, que nós sejamos amigos dele. Não é só ter Deus no coração não, é obedecer ele, ter intimidade com ele, amizade com Deus, para que nós tenhamos o melhor dessa terra, para que nós coma o melhor dessa terra, porque Deus promete isso. Se nós obedecer os mandamentos, nós vamos comer o melhor dessa terra. O melhor que Deus promete para nós, mas você tem que se achegar a ele, ter intimidade com ele, largar o pecado, largar o mundão aí, ó, que te afasta dessa intimidade com Deus. Muitos querem, ó, ficar no mundão da perdição e não quer fazer a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Prefere ficar no mundão da perdição, fazendo a vontade de Satanás, do que fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e vai levar para o céu. E muitos evangélicos, falam assim, servir a Deus é difícil demais. Difícil é estar no mundo, nas garras de Satanás. A partir do momento que nós estamos dentro da presença de Deus, né, no mundo de Deus, pode vir prova, pode vir batalha, que nós é soldado de Cristo ali na posição. O soldado que foi recrutado para a guerra, para a batalha, ele está sempre na posição, pode vir o que vir, mas ele está ali, ó, com a sua espada estendida, com Deus à frente de tudo, em primeiro lugar, com a espada dele estendida e guerreando com nós, à frente de tudo. Então a gente tem convicção que Deus está ali, ó, guerreando na batalha com nós, todo o tempo. Então nós temos que estar na posição, guerreando todo o tempo, porque as guerras vai vir, a prova vai vir, mas nós temos que estar ali, ó, perseverando na posição e nunca desistir. Difícil é estar no mundo, porque no mundo vai levar nós para a perdição, para a morte eterna, da alma eterna. Que Satanás quer isso, né? Que ele tem tentado fazer todos os dias aí, ó, que muitos caem na perdição eterna, lá no inferno, fica lá no inferno, na morte eterna. Agora a vida eterna, ao lado de Deus, como o olho não viu e ouvido ouviu, que Deus tem o melhor para nós lá no céu, está preparando o melhor para nós. Então vamos lutar para que nós esteja lá e veja o melhor que Deus tem para nós. Porque não morreu, acabou não. Aí é que começa, igual eu sempre falei e repito, para entrar na cabeça dos irmãos. Ou começa
o sofrimento eterno, a morte eterna lá no inferno, ou a vida eterna ao lado de Deus. Nos céus vai ser o melhor para nós. Então nós temos que lutar para que nós esteja lá no céu. Muito prefere estar lá no mundão da perdição do que obedecer à Bíblia, a palavra de Deus, a correção que Deus nos dá todos os dias. Os irmãos aí, a maioria quer só as bênçãos, quer só as prosperidades. Mas a palavra da correção, a palavra da vara, a palavra da disciplina de Deus, para que nós vá bem aqui na terra, esse Ele não quer não. Mas para nós ter as bênçãos, a prosperidade de Deus, nós temos que querer a vara e a correção de Deus. Porque senão nós não vai comer o melhor dessa terra não. Muitos irmãos aí estão achando que só ele ler a Bíblia, fazer algumas obrinhas aqui na terra, dar alguma coisa para o seu irmão, ajudar o próximo, ele vai ser salvo. Ele vê algum videozinho ali, pronto ali da palavra de Deus, ele vai ser salvo e não precisa dele fazer mais nada. Não, Deus deixa na Bíblia tudinho o que nós temos que fazer para nós ser salvo, para que nós seja salvo. Igual eu falei no vídeo aí, os irmãos ouviu aí, que para ser salvo, o que tem que fazer? Então, vamos buscar a nossa salvação, vamos se converter verdadeiramente, porque muitos pensam, eu estou ajudando o próximo, eu tenho muitos bens materiais, eu tenho riqueza, eu vou para o céu. Você tem que obedecer os mandamentos, você tem que fazer a vontade de Deus para que você vá para o céu. Aceitar Jesus Cristo, se batizar e conhecer a verdade de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus. Porque não é obras, não é coisa que você fazer aqui na terra que você vai ser salvo, não. Não é você só ler a Bíblia que você vai ser salva, não. Você vai ser guardado e protegido se você estiver ali, alicerçado na palavra. Mas não é esse que vai te salvar, não. Então você tem que buscar a sua salvação, da sua alma. Para que naquele dia, quando o anticristo se propagar, você está preparado. Preparado não, pronto, né? E ninguém te enganar, porque muitos vão ser enganados naquele dia, porque não teve o conhecimento da palavra de Deus. Então vai para a Bíblia, ter um conhecimento da palavra de Deus, para que naquele dia você não seja enganado o governo do anticristo que vai haver aí na terra, que muitos não querem saber disso, que é o Apocalipse que fala, que muitos não querem nem ouvir. Vocês só falam de Apocalipse, vocês só falam de coisa ruim. Bendito seja Deus que deixou para nós saber o que vai acontecer, né, na Bíblia, que Ele não deixou só coisa boa, mas deixou o que vai acontecer para nós saber, para nós ficar ávido e atento, porque a vinda dele está próxima, porque Ele deixou os sinais para nós saber de tudo isso que está acontecendo. A vinda de Jesus está próximo de vir. Esteja ávidos, prontos na presença de Deus, para que naquele dia nós suba. Irmãos, eu vou deixar aí um áudio aí da leitura em Levítico 26, que fala das bênçãos aos obedientes e das maldição, do castigo de Deus dos desobedientes. Os irmãos escutem com atenção para ver, porque Deus, Ele nos dá as bênçãos, mas Ele também castiga nós se nós não obedecer os mandamentos dEle. Então presta bem atenção aí no que Deus deixou para nós saber, para que nós vá bem aqui na terra. Meus irmãos, que nós sejamos igual o rei Ezequias, né? Que nós venhamos colocar nossa casa em ordem perante Deus, na presença de Deus, obedecer nos mandamentos dele. Lá em Isaías 38:1 fala do rei Ezequias, né? Que o profeta levou até ele, falou, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverás. O profeta, né, Isaías, falou para ele, o rei Ezequias, né? Deus deu esse decreto pro profeta levar até ele. E aí ele virou para a parede e chorou amargamente, né? E clamou a Deus. Falou, Senhor, se o Senhor acrescentar mais alguns anos na minha vida, eu vou ser obediente aos teus mandamentos. Clamou a Deus ali, né? E antes mesmo do profeta sair até o portão, Deus mandou ele voltar e falou, volta lá e fala pro rei que eu acrescentarei mais alguns anos de vida para ele, porque ele clamou, ele falou que obedeceu os mandamentos dele, né, de Deus. Então Deus ouviu a oração, o clamor dele, o choro dele, e Deus falou que ia acrescentar mais anos de vida para ele. Então,
com esse versículo, vamos colocar nossa casa em ordem diante de Deus. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus para que Ele prolongue mais os nossos dias na terra, para que nós venha ser mais próspero na terra, ser abençoado na terra, mas nós temos que obedecer os mandamentos dele, para que ele acrescente mais dias para nós na terra. Porque se nós não obedecer os mandamentos, vai fazer igual o rei Ezequias. Você morrerá e não viverás. Então vamos obedecer os mandamentos de Deus, para que nós vá bem aqui na terra. Ponha sua casa em ordem perante Deus, na presença de Deus. Como que está a sua vida com Deus? Você está obedecendo os mandamentos de Deus? Você está servindo a Deus de verdade? Você está deixando as práticas do pecado, do mundão lá, largando as concupiscências da carne e fazendo somente a vontade de Deus? Para que Deus te abençoe na terra? Então vamos colocar a casa em ordem perante Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Levítico 26 fala das bênçãos aos obedientes e das maldições aos desobedientes. Bênçãos aos obedientes: não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, e nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E andardes nos meus estatutos e guardar meus mandamentos, e fizerdes, então eu vos darei a chuva, e o seu tempo na terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Debulha de vós chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comerás o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, dominareis seguros, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós olharei e vos farei frutificar, vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfardará. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Castigo aos desobedientes. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitar os meus estatutos, e a vossa alma se enfardar dos meus juízos, não cumprindo vós todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, tuberculose e febre ardente, que consumam os olhos e atormente a sua alma. Semearei em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei minha face contra vós, e sereis ferido diante de vossos inimigos, e que vós odeia de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não ouvirdes, então eu perseguirei e castigar-vos 7 vezes
por causa de vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, e a força da terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Se andardes contrariamente para comigo e não quiserdes ouvir, travoei pragas 7 vezes mais, conforme a seus pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, os quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Ajuntados serei nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão ao vosso pão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mais ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa de vossos pecados, porque comereis carne de vossos filhos e carne das vossas filhas, e destruirei os vossos altares e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres de vossos deuses. Minha alma se enfadará de vós, e reduzirei a vossa cidade a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se apanharão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias a sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias de assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E quanto aos que vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, na terra dos seus inimigos, que no sonido de uma folha movida os perseguirá, e eles fugirão como quem foge da espada e cairão, e ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E se não pedireis resistir diante de vossos inimigos, perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem e se consumirão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, e com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com o que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos.
Mas se então o seu coração incircunciso se humilhar, então tornarem por bem ao castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que se rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, e não os rejeitarei e não enfadarei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Aqui, meus irmãos, no livro de Levítico 26, fala das bênçãos aos obedientes e fala também do castigos aos desobedientes à palavra de Deus. Aqueles que obedecem a Deus têm prosperidade, bênção e vai bem aqui na terra, que obedece os mandamentos de Deus. Mas os que não aceitam a palavra de Deus, que não obedecem os estatutos de Deus, os mandamentos, a palavra de Deus, esses são os castigos que Deus enviará a eles. Então, que os irmãos sejam obedientes à palavra de Deus, porque aqueles que falam que Deus não castiga, Deus castiga, porque Ele é um Pai zeloso, um Pai que ama o Filho. O Pai que ama o Filho, Ele castiga o Filho para que ele mude, para que ele vá bem aqui na terra, que obedece os mandamentos de Deus. O que Deus quer é só que nós obedeçamos os mandamentos dEle, a palavra, a Bíblia, para que nós vá bem aqui na terra. Que essa palavra aí para os irmãos e teme a mão de Deus, porque nós temos que temer a mão de Deus. Não o homem, não o mundo, mas sim a Deus, que pode nos matar e nos lançar no inferno, porque Ele deixou o livre-arbítrio para nós escolher aqui na terra, se nós vai para o céu ou se nós vai para o inferno. Então nós temos que obedecer os mandamentos para que nós vá para o céu.